Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com as linhas de crédito Banrisul, o pequeno, o médio, o grande produtor, as cooperativas e as empresas ligadas ao setor financiam todas as etapas do agronegócio: custeio, investimentos, estocagem, comercialização e industrialização, podendo utilizar Pronaf, Pronamp e agricultura empresarial. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo, né? Você acessa no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você pode também nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Se você prefere ler as notícias e também assistir a programação ao vivo da RDC, é só acessar o nosso site, rdctv.com.br. Também estamos no Twitter e no Instagram para você participar conosco da programação. No Instagram você terá a capacidade de assistir todos os nossos bastidores aqui da RDC TV. E o WhatsApp 519-9815-9990. 519-9815-9990. Virando o jogo desta sexta-feira, que tem a honra de receber Thiago Rocha, Guilherme Paz, Otávio Hoffmann e Luciano Coimbra para falarmos muito sobre a dupla Grenal e, claro, também sobre a final da Copa América, né? Afinal de contas, a seleção brasileira está na final contra o Peru neste domingo e, mais do que isso, né? Não sabemos ainda se o técnico Tite vai permanecer à frente da seleção brasileira. E é justamente sobre isso, senhores, que eu quero começar o programa dessa sexta-feira perguntando para vocês: se vocês fossem o Tite, vocês permaneceriam à frente da seleção brasileira ou aceitariam a proposta do Beijing Guojian de quase 5 milhões por mês? Precisamos responder? Cada um tem um parecer diferente, né? Eu acredito. Eu, por exemplo, vou começar eu respondendo, tá? Eu ficaria na seleção brasileira. Eu também. Eu seguiria. É muito mais, eu vou ser sincero com o nosso telespectador, eu sou egocêntrico, então eu sou mais do prestígio e do ego do que do dinheiro. Então eu ficaria na seleção brasileira. Eu acho que se o Tite tivesse um projeto daqui a pouco de ganhar uma Copa do Mundo ou ir melhor numa Copa do Mundo do que na passada e daqui a pouco ser alçado a treinar um time na Europa, ele teria capacidade, ficando na seleção agora. Ele indo para a China, eu acho que ele se descredencia disso. E dinheiro, pelo dinheiro, acredito que não seja nenhum problema para o Tite, que é um cara que é rico já. 5 milhões, claro, é muito dinheiro, não sei. Eu não consigo me colocar no papel de pensar no dinheiro, porque isso para mim eu não consigo nem mensurar o que é ganhar uma fortuna por mês. 4.500, não ganho nada. Então, para mim, 500 então, para mim não faz diferença nenhuma. Eu acho que pela questão profissional, eu, se fosse ele, ficaria na seleção. Sim. Mas eu acredito que ele sai muito desgastado dessa seleção brasileira e ainda mais a gente não sabe o que pode acontecer na final domingo. Vamos imaginar num cenário muito negativo uma vitória do Peru em pleno Maracanã, mais uma derrota de Tite, já perdeu Copa América, já perdeu Copa do Mundo, agora perdendo por Peru em casa. Uma seleção que há 2 semanas atrás o Brasil fez 5-0. Tudo isso pode mudar um pouco o parecer. Então, daqui a pouco na questão do projeto Tite, como disseram, o maior sonho de um jogador de seleção de clubes é jogar na seleção brasileira. Do treinador deve ser treinar a seleção brasileira. Renato já disse isso. E agora que tu tá no topo, tu vai descer 2 degraus por causa do dinheiro? Não se sabe. Mas acredito que pro Tite, tendo toda essa defasagem da comissão técnica dele, que tá indo o pessoal aí do Gaspar saindo, tá saindo o Silvinho, ele sentiu um pouco também. Eu iria pra China. Eu também. Ganharia um monte de grana e outra. Depois tu volta pra seleção. O Tite, o que transparece aí nas informações que vem de bastidor é que o Tite ficou, vamos dizer, magoado e ao mesmo tempo se sentindo isolado, né? Pela saída de pessoas próximas a ele, caso do Silvinho, caso do Gaspar, e não viu a proteção necessária dentro da CBF, do Rogério Caboclo, a sua estrutura montada, o seu trabalho reconhecido aí, e até a renovação de contrato que ocorreu logo após a Copa do Mundo
de 2018. Eu vejo que o Tite tem aí um trabalho consolidado em clubes, né, especialmente em Corinthians, em Grêmio, fez um bom trabalho no Internacional. Não vejo por que motivos ele não pegar essa oportunidade de agora e daqui a um tempo voltar à seleção brasileira ainda com um bom cartaz, porque o trabalho que ele vem realizando, eu tenho algumas críticas, algumas ponderações referente à escalação, referente à convocação, mas não foge muito à regra dos últimos trabalhos à frente da seleção brasileira. Não foge muito à regra do trabalho que foi feito pelo Dunga, não foge muito à regra do trabalho que foi feito pelo Mano, não foge muito à regra do trabalho que foi feito pelo Felipão. Talvez fuja um pouco à regra do trabalho do Mano, porque o Mano buscou mesmo a renovação. O Mano buscou ir atrás de novos nomes, buscou atrás de ideias novas. O Tite se assemelha um pouco mais ao trabalho do Felipão e do Dunga mantendo uma base. Eu vejo que até para a seleção brasileira, quem sabe seria salutar essa saída do Tite em busca de alguém com uma oxigenação nova, alguém que tenha um pensamento novo, e especialmente se a CBF for atrás de um nome que não seja baseado apenas num nome, mas que seja baseado num projeto a longo prazo e um projeto de seleção brasileira, um projeto de seleção em toda a sua complexidade, seja na categoria de base, do sub-13, do sub-12, até o elenco principal. Mas a gente não pode, honestamente, Thiago, eu concordo contigo, mas a gente sabe, né, que qualquer treinador que chegar na seleção brasileira, ele vai acabar, inegavelmente, tendo atitude muito parecida com a do Tite, a do Mano, a do Dunga. Lógico. Né? Se a gente for olhar, eu seguiria na seleção. E até acredito que o pensamento do Tite seja seguir na seleção, porque ele é um cara que aparenta ser muito querer as conquistas. Não, querer as conquistas. Eu acho que ele está muito incomodado por ele não ter conseguido conquistar a Copa da Rússia, que era um objetivo dele. Eu acho que ele é um cara que é muito focado em conquistar os objetivos que ele traça na carreira dele, e um deles, com certeza, é ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Acho que o Tite ainda segue nessa busca, acredito que siga à frente da seleção. Claro que a saída do Edu Gaspar, a saída do Silvinho, essa coisa dele não ter dele não estar respaldado dentro da CBF, incomoda o Tite, incomoda. E a gente sabe que ele é um cara que também se incomoda fácil com isso, dele não ter o respaldo, dele não ter um porto seguro para aqueles dirigentes que estão controlando, entre aspas, o trabalho dele. Acho que ele fica. Agora, se a gente for olhar, a questão do Thiago é muito bem colocada. Se é para ter uma troca, que se tenha uma troca de Ideias, ideia. pensamentos. Só que aí, então, eu vou fazer uma colocação. O Renato não é essa troca de ideia. O Renato viria para seguir um trabalho mais ou menos voltado ao que o Tite tem feito. Vou dar uma sequência, vou buscar uma base e vou manter isso aí. Porque o Renato não é um cara para fazer uma troca de ideia. Quem é que hoje seria para fazer uma troca de ideia? Para fazer uma troca de ciclo, para fazer uma troca de trabalho dentro da seleção brasileira? Será que a troca de ideia necessária da seleção brasileira é justamente uma troca tática, técnica, ou é a mentalidade de grupo? Mentalidade de grupo. Porque, por exemplo, assim, o Renato, eu já disse isso aqui e volto a repetir, sem problema nenhum, que eu acho que quem assessora o Renato ou quem vive com ele mais perto vai entender. O Renato é o único maluco capaz de fazer isso. Ele é o único cara que vai chegar pro Neymar e vai dizer pra ele, e aí, meu, qual é que é? Vai jogar tua bola quando? Olha só, eu joguei minha bola. Quer ver aqui, ó? Eu fui lá numa final de Mundial. Vai buscar os DVDs. Eu fui lá numa final de Mundial e fiz 2 gols. E tu? E aí, qual é que é a tua? Entendeu? Eu acho que ele vai ter essa... Eu não sei se é o Neymar que ele precisa para fazer isso. Eu sei o Neymar porque é o nosso principal jogador. Sim. Mas ele vai chegar na cara do Coutinho, por exemplo, e vai dizer pro Coutinho isso. Mas é que a grande questão é assim, o Neymar hoje, ele não é um problema para a seleção brasileira. Não, longe disso. Ele pode ser um problema para o Paris Saint-Germain, pode ser um problema para o Barcelona, pode ser um problema para os clubes. Para a seleção brasileira, o Neymar sempre foi solução. Sempre solucionou os problemas, sempre foi um jogador importante, tanto que o Brasil chegou à semifinal da Copa do Mundo em 2014 muito em razão do que o Neymar produziu, pelo que o Neymar apresentou, e depois da sua ausência
a gente viu o fim trágico que tivemos. Na Copa de 2018, a seleção brasileira ressentiu muito não ter um Neymar 100% em condições para disputar o Mundial. O Neymar baleado, que a cada jogo se questionava a sua condição clínica e física para o confronto. Então, sinceramente, o Neymar na seleção brasileira, eu não tenho essa preocupação. Eu tenho uma preocupação do aspecto fora de campo, ali no clube, as coisas que cercam ele. Mas ele na seleção brasileira, tanto que ele está muito próximo de ser o maior artilheiro da seleção brasileira. O Renato é bom disso, né? Ele está muito é próximo bom de disso. gente que tem problema Lógico. O Renato disse, aqui em Porto Alegre, o jogador só não se recupera comigo se não quiser. Lembrar o Bolonha. Deu o exemplo do Bolonha, a minha preocupação perante ao Renato é sobre os nomes que ele vai convocar. Sobre a renovação mesmo que a gente está pensando. Mas daí ele tem o Alexandre Mendes, né? Que tem noção, pelo menos, das coisas aparentemente. Sim. Eu acho que o Renato também tem, né? A gente tem que... Ontem o Daniel Oliveira esteve aqui conosco e ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado e que eu estou começando a pensar. Talvez a seleção brasileira também precisasse de um convocador. Nós temos um treinador e um cara que convoque. Claro, com o apoio do treinador, é óbvio, mas que tenha conhecimento de todos os jogadores. O Dunga, por exemplo, era um ótimo convocador. Ele ia lá e buscava os caras que a gente nem imaginava e garimpava. Por exemplo, ele garimpou o Firmino, que é titular da seleção brasileira, hoje. Entende? São coisas assim, às vezes eu acho que precisa. Mas eu acho assim, a seleção recente de uma questão anímica. De uma outra ideia de trabalho assim, animicamente. Não uma questão que envolva só tática, porque tática a gente sabe que o Tite tem capacidade. É que a grande questão, né, Diogo, a gente, e eu digo como sociedade, não só, especialmente na seleção brasileira, a gente se prende na solução com uma pessoa individual, de um Midas, né? Traz fulano que fulano resolve, especialmente no futebol. Traz o Abel que Abel resolve, traz o Renato que Renato resolve, traz Beltrano que Beltrano resolve. A gente esquece muito do projeto, né? Da estrutura de todo um pilar que tem que estar atrás do fundamento principal, né? Então não adianta nada a gente está vendo na prática você trazer o Tite, que era o melhor treinador, e eu enxergo que ainda melhor treinador brasileiro, você tem um projeto, você tem uma estrutura, ou ao menos deixar ele solto, que foi o que a CBF fez. A CBF pegou o Tite e falou assim, carta branca, contrata o seu chefe, contrata o treinador da base, isso não pode ocorrer. Então, a polêmica é a questão do filho dele, né? Além de pesquisar um nome que atenda a essa questão de uma renovação dentro da seleção brasileira, você precisa entender a Confederação Brasileira de Futebol como uma estrutura, não apenas como um convocador de nomes. A CBF não precisa de um convocador de nomes, a CBF precisa de um treinador que oriente a estrutura da entidade a fazer o melhor trabalho para o futebol brasileiro. E aí entra na questão do calendário, entra na questão do trabalho da categoria de base, entra na questão do futebol feminino, que, por exemplo, a seleção sub-17 e sub-20 não jogou ainda no futebol feminino nessa temporada. Seleção sub-17 e sub-20. A seleção sub-17 do futebol feminino nem treinador tem. Olha aí. Então aí a gente vê que o erro não é só da estrutura em si. O erro não está no Tite. E o erro não está no trabalho e no pensamento do Tite e, de repente, na busca do Tite em fazer diferente. O erro está na estrutura organizacional da CBF. O problema passa a ser de cima para baixo e não de baixo para cima. O erro seria, daqui a pouco, a gente não ver um trabalho render na seleção brasileira porque o Tite não conseguiu buscar alguém para aconselhar ele, ou porque o Tite não conseguiu achar um auxiliar à altura, ou porque o Tite não conseguiu um preparador físico que fizesse um bom trabalho. Desde que, dentro da estrutura organizacional da CBF, tivesse tudo andando numa boa. A gente vê que o pepino todo é em quem contratou o Tite e em quem armou a estrutura para o Tite. Mas só vale pontuar e deixar uma coisa bem clara. A gente está falando de toda a estrutura, mas também aos equívocos do Tite. Se a seleção brasileira não consegue render um futebol mais vistoso, porque o Tite
se baseou numa estrutura que deu certo e levou o Brasil à Copa do Mundo de 2018, conseguiu dar a volta por cima, umas eliminatórias que a gente estava na 6ª colocação, chegamos em primeiro com folga, uma das melhores campanhas da história da seleção brasileira, mas perdeu jogadores importantes e agora está tentando repetir na mesma estrutura de time com peças diferentes. Bom, ele não tem um Paulinho para ser o atleta que rompe as linhas e aparece dentro da área para fazer o gol. Mas isso aí a gente vai achar... Os dois meio-campistas não entram na área. E não tem o Renato Augusto que organiza. O Felipe Coutinho até melhorou no jogo contra a Argentina. Pouco, mas melhorou no jogo contra a Argentina. Mas ele não é o organizador que o Tite quer. Mas é isso que a gente vai ver em qualquer treinador, né? Mas o muito que se pegou com essa seleção brasileira, com esse ciclo do técnico Tite, algo que eu não lembro da época do Dunga, de outros treinadores, foi a questão do bruxismo, foi a questão do homem de confiança, o Cássio Fagner. Será que o Fagner realmente é o melhor lateral direito? Será que na época o Paulinho sim mudou? O Renato Augusto faz falta nessa seleção brasileira, mas muitos se contestaram eles em algumas convocações por estarem no futebol chinês, estarem sem ritmo de jogo, estarem sem preparo físico, e foi muito porque ele é o homem de confiança do Tite. Será que se troca agora? Vem tantas convocações e vem essas polêmicas à tona novamente? Não pode. Mas eu acho que vem. É a seleção brasileira. Acho que vem, até brinquei com o Léo Gomes ontem. Eu acho que segue. Ontem com o Léo Gomes, o repórter Corrente perguntou para ele sobre o Renato na seleção, daí ele respondeu tudo mais, ele saiu e deu, pô Léo, se o Tite levou o Fagner, o Renato vai te levar. E ri ainda, brinquei, mas é verdade. Vai ter o bruxismo igual. Tem o homem de confiança. Vai ter o homem de confiança. Eu tenho uma tese, tá? Clara. Se o Renato é confirmado técnico da seleção brasileira, na primeira convocação ele leva 3 bonecos do Grêmio. Mas automático. Ele tem 3 nomes para levar. Tem? Não, ele leva mesmo que não tenha. Ele leva. Porque ele tem o Jeromel, ele tem o Everton. Ele precisa dos caras perto dele. Ele precisa dos homens de confiança. Ele precisa dos caras perto dele. Ele leva o Jeromel, que já está acostumado, já estava lá. O Everton não deve estar mais aqui, mas se tiver, leva o Everton e escolhe mais um, só para estar ali. Entendeu? Ele faz até o Kahneman virar brasileiro. Não, leva... Bobeia, ele leva o Maicon. Leva o Maicon, leva o Matheus Henrique, leva cara só para estar perto dele. Para dizer assim, ó, pessoal, me ajudem aqui, ó, mostrem quem eu sou, mostrem o que eu faço, me ajudem, porque não é fácil. E não tá errado. Não tá errado. Nesse quesito eu acho que não tá errado. Só que na hora que o bicho pegar mesmo e que esses caras não tiverem condições, aí tudo bem, aí não leva mais. Aí não leva mais, faz parte. Vai levar para fazer aquele meio de campo, vai ser o RP dele dentro das eleições. Exatamente. Agora, para domingo, contra o Peru, você acha que tem alguma dificuldade? O Brasil tem alguma chance de não ganhar o título? Eu sou pessimista sempre, vocês sabem disso. Não, aí não tem como. Não, dificuldade existe. Não, tá louco. O Brasil leva, mas existe dificuldade. Não faz assim, Guilherme. O Brasil não conseguiu passar do Paraguai. Tá, eu te entendo. Não. Total. Mas não tem como. Tá entendido. Não, Maracanã lotado, assim, final de Copa América. Para domingo, para pensar no pior cenário possível, que seria o Peru ser campeão, o Peru ia ter que estar num dia mais iluminado que esteve contra o Chile ainda, dando tudo certo, e o Brasil num dia que, olha, e nem vou falar, não, mas o Coutinho tá jogando mal, ou o Gabriel Jesus não tá bem. A zaga do Brasil não, é o Alisson tem que estar no pior dia, porque é o períodos. Alisson, é o Thiago Silva, o Marquinhos não sei se joga, mas a defesa que não tomou nenhum gol agora começar a vazar e o ataque que fez vários gols até agora não fazer nenhum. O Alisson que está 2 meses sem sofrer gols, tomar muito, uns 2 frangaços. Eu acho uma missão impossível pro Peru. Não quer dizer que vai ser fácil, eu acho que o Brasil também não pode entrar de salto e achar que o jogo vai se resolver sozinho, que não vai. O Brasil tem que tentar impor o jogo no início, encaixar bem o futebol do Brasil nesse jogo, para daí sim facilitar as coisas. O Peru vai fazer o jogo da vida. O Brasil contra o Paraguai, a gente sabe que o número de finalizações foi muito superior à equipe do Paraguai, teve bola na trave, teve milagres do goleiro, o Brasil classificado nos pênaltis. Contra a Argentina, a gente tem que lembrar que o Brasil foi uma seleção muito efetiva. No primeiro tempo, um chute, um gol. Mas a Argentina tomou conta do jogo em certos momentos. Isso pode preocupar um pouco a seleção brasileira, já que do outro lado ninguém imaginava o Peru ganhando de 3-0 do Chile. É que a grande questão é a seguinte, o Brasil ele tem melhor time, ele é melhor em estrutura de time, né? Ele é melhor individualmente.
Só que ainda é futebol, né? Futebol, a lógica por vezes não faz sentido. O Peru, por exemplo, não tinha feito nenhum bom jogo, todo mundo apostava no Chile dando um baile no Peru, e foi o Peru que deu um baile no Chile. Parecia que trocaram as camisas, pegou a seleção chilena, usou a camisa da seleção peruana, e a seleção peruana utilizou a camisa da seleção chilena. Que foi um baile do Peru. Foi um baile. 3-0 poderia ter sido mais. No tempo o Peru apostou nos contra-ataques, os laterais jogaram muita bola, o Trauco, o Advíncula, o Castilho dando velocidade ali naquele meio campo, o Edson Flores auxiliando o Cueva na criação de jogadas, o Paulo Guerreiro sendo um jogador fundamental. É impressionante como joga o Paulo Guerreiro, vai da intermediária defensiva, segurar a posse de bola para dar o time e já aparece lá na frente para fazer os gols importantes da seleção peruana. É um time aí que eu não vejo qualidade, mas ainda é futebol. Eu aposto no Brasil, aposto até numa vitória aí com um marcador de 2-3-0, mas não dá para retirar o fato que é futebol. Né? Lembrando que a polêmica da semana passada foi o Guerreiro falando para algum outro comentarista que tinha apostado. Do favoritaço. O favoritaço. Mas aí... Não, mas alguém não coloca o Brasil como favorito? Alguém não coloca? Não, pelo amor Acho que até os peruanos colocam o Brasil de favorito. Mas claro, aquilo que eu vi que o vice-campeonato pro Peru é título. Sim, tá louco. No Sport TV, o Noriega falava depois do jogo do Brasil contra a Argentina, que o Daniel Alves deu uma entrevista falando, né, que contra muita gente, que tem muita gente duvidando, não sei o quê. Esse não pode ser o discurso do Brasil. Esse é o discurso do jogador peruano, realmente, que se ganhar do Brasil vai dizer, duvidavam que a gente ganhasse. Bom, e duvidávamos, né? Pelo amor de Deus, só comparar os dois times. Eu tenho certeza que ninguém apostaria no Peru finalista da Copa. Exatamente. Não. Então, assim, o Brasil não pode usar desse discurso. O Peru, sim, nós apostamos no Brasil. Todo mundo que acompanhou um pouco dessa Copa América sabe as dificuldades que o Peru teve na primeira fase, incluindo uma derrota por 5-0 para o Brasil. Não sei como não colocar o Brasil como favorito. E se a gente for pensar pelo lado do jogo em si, se o Peru resolver atuar contra o Brasil da maneira que jogou contra o Chile, de dar espaço, de jogar para cima, de jogar aberto, a seleção brasileira também é muito superior à seleção chilena. Na questão de qualidade de peças, na questão de organização tática, na questão do jogo em si. Se tiver espaço para jogar, se o Everton tiver espaço, se o Felipe Coutinho tiver espaço, se o Firmino tiver espaço, se o David Neres, porventura, entrar na seleção e tiver espaço, porque daqui a pouco o Willian não joga, Gabriel Jesus com espaço e tendo confiança de ter marcado gol, de ter jogado bem contra a Argentina, não tem como o Peru jogar para cima do Brasil, que nem jogou contra o Chile. Mas aí o que a gente vai ver? Um Peru jogando semelhante ao que jogou contra o Uruguai. Sem uma finalização a gol, completamente fechado, e o Brasil abafando. A possibilidade mas é pequena. Esse Peru... O Brasil não chegou também como favoritaço a essa Copa América. Muito se apostava no Uruguai e também novamente no Chile. E o Peru derrubou os dois. Eu acho assim... Ninguém acreditava. A principal coisa que o Brasil tem que temer nesse jogo de domingo é o fato do que o Uruguai e o Chile passaram diante do Peru, né? Acharam que o jogo poderia ser vencido a qualquer momento, não foi assim que aconteceu, né? Não superam suportar os problemas que acabaram por acontecer realmente dentro da equipe, então fica essa questão. Torcemos que o Brasil saia com mais um título, nunca perdeu uma Copa América quando ela foi disputada no Brasil, todas as vezes que foi disputada no Brasil, o Brasil foi campeão. Então tomara que mantenha também essa escrita e que o Tite siga o melhor caminho para ele, se seja na seleção ou fora. A nossa torcida com certeza vai ficar para o técnico da seleção brasileira. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. É simples, Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e na volta vamos falar da dupla Grenal, Grêmio e Inter, que voltam a jogar na próxima semana. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo, né? Confira lá os nossos pacotes promocionais que são os melhores
no Sesc para você também poder viajar. Já arrumou sua viagem, Diogo Rossi? Ainda não, né? Tô esperando fazer aquilo que o cidadão brasileiro está esperando no 5º dia útil, né? Pingar, né? Pingar o fiambre na conta ali, né? Na padaria. Daqui a pouco vai pingar com certeza. Falando em pingar, hoje à tarde o Grêmio não pode deixar a bola quicar, né? Tem que fazer um bom resultado contra o Criciúma no jogo treino que vale, né, antes da partida contra a equipe do Bahia. E o Guilherme Paz esteve ontem na atividade do Grêmio no CT Luiz Carvalho e traz pra gente detalhes do tricolor, visando, claro, o jogo contra o Criciúma na tarde de hoje. Guilherme. Está acabando a Copa América. Com isso, o futebol brasileiro está perto de retornar aos campos. O Grêmio até aqui disputou 34 partidas em 2019, 17 pelo Campeonato Gaúcho, 9 pelo Brasileirão, 2 na Copa do Brasil e 6 na Libertadores da América. Os números do tricolor são positivos. Campeão gaúcho, classificado nas Copas e se recuperando no Campeonato Brasileiro. Mas essa parada para a Copa América foi muito importante. O time precisava de definições. Muitas lesões nos últimos meses. Preocupou, mas passou. Chegou o mês de julho e está de volta às grandes competições. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil. Mas o Grêmio, nessa intertemporada, ainda tem pontos a serem corrigidos. E são as finalizações. No treinamento tá um pouquinho complicado. Mas e aí, Léo Gomes, como resolver essa situação? Então, acho que o que fazer para corrigir isso é trabalhar, cara. Trabalhar bastante nos treinamentos, se concentrar nos treinamentos, nos jogos para caprichar e fazer as coisas melhores, né? Acho que nos jogos a gente tem criado bastante também, então a gente procurar caprichar nos treinos ali, nas finalizações, na hora de fazer um cruzamento, na hora de fazer uma finalização para o gol, porque são coisas que o professor Renato sempre fala que são coisas que acontecem nos jogos, então procurar treinar bastante, se concentrar para quando aparecer no jogo ser feliz e fazer o gol. O Grêmio tem apenas o 10º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. São números que têm que ser melhorados. E aí vem as dúvidas para Renato montar o time. Luan, André, Viseu ou Tardelli na função mais avançada. Camisa 9 ou falso 9. Dúvidas que serão esclarecidas apenas na próxima quarta-feira diante o Bahia. Então a gente vem se preparando, vem se preparando bem, porque o professor Renato cobra bastante também, né? Ele é um cara que gosta de jogar mata-mata, gosta de competições mata-mata, então a gente está se preparando bem, tenho certeza que a gente vai voltar bem nessa quarta-feira contra o Bahia. Quarta-feira é jogo importante contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas eu vou dizer para vocês, né? Antes de vencer o Bahia, tem que vencer o Criciúma hoje à tarde no jogo treino, né? Foi ridículo o que aconteceu contra o São José B, né? O Grêmio disputando o jogo treino 4-1, né? E por favor, não me venham com essa desculpa que me deram ontem de que o Grêmio pegou leve no primeiro jogo com os jogadores. Foi muito complicada a resposta, né? A resposta do Léo Gomes de falar nesse tom, falar que o Grêmio não foi tão exigido, que o Renato não cobrou tanto. Duvido que o Renato não cobrou tanto. Gente, é um jogo amistoso. Tudo bem, mas tem que ganhar, né? Até no par ou ímpar tu quer ganhar. Contra o reserva do São José... Não precisa fazer força. Pelo amor de Deus, o time reserva do Grêmio tem que ser melhor que o time titular do São José. Sim, pelo amor de Deus. Contra o reserva, então, nem se fala. Então, que pegou leve, que não foi exigido, que não... Não dá pra ter essa leitura. Não dá pra ter essa leitura aí. Só um pouquinho. A grande questão é que o Grêmio tem erros a se corrigir até visando o Libertadores da América, a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o São José, pelo menos no primeiro gol sofrido, deixou claro que um erro não foi sanado nos treinamentos, que é a parte da recomposição defensiva. O Grêmio já há bastante tempo vem sofrendo com contra-ataques. Nessa Libertadores da América sofreu com contra-ataques, com falhas de posicionamento e deixando aí essa defesa exposta, seja Jeromel e Kahneman, Jeromel e Paulo Miranda, Kahneman e Paulo Miranda, e por aí vai. O Grêmio precisa rever isso. E a estrutura de time montada até então ainda não fechou.
O Grêmio perdeu peças na temporada do ano passado que muitos pensam, mas o Ramiro não estava jogando bem ano passado. Ok, mas o Grêmio ano passado não apresentou o seu total futebol. Talvez tenha apresentado ali no primeiro semestre, mas a partir do segundo semestre caiu de rendimento. E mesmo que de rendimento quase chegou na final da Copa Libertadores da América, né? Ver como o futebol é engraçado. Mas o Grêmio não ainda se encontrou nessa temporada. Conquistou, é verdade, o Campeonato Gaúcho, não vamos tirar os méritos da conquista do Grêmio, mas é o Campeonato Estadual, né? E a exigência dentro da Libertadores da América vai ser maior, até porque o Libertad já se reforçou para a disputa do torneio. A exigência na Copa do Brasil também será maior, até porque o Bahia está se reforçando para a competição, está contratando o Guerra, está contratando o Luca, está contratando o Juninho, o Guerra e o Juninho, jogadores do Palmeiras, o Luca vindo do mercado do Oriente Médio. Então o Grêmio precisa sanar os erros que a gente já observava na temporada. E um desses erros, que é a parte da recomposição defensiva, deixando seu sistema defensivo exposto, não foi sanado pelo menos no primeiro jogo. A criação das jogadas na parte ofensiva parece que, pelos relatos, especialmente do nosso repórter da Rádio Granal, o Paulo Nunes, que estava acompanhando o treino, o Grêmio conseguiu produzir mais. Mas é aquela coisa, não adianta produzir, também tem que saber finalizar. E o Guilherme aqui na reportagem trouxe que o Grêmio não está sabendo finalizar, está pecando nesse quesito. Então agora, além de você acertar a criação das jogadas, que era um Grêmio nesse primeiro semestre muito dependente aí de ações individuais do Everton especialmente, vai ter que ser um time que vai ter que voltar a criar coletivamente e acertar na goleira individualmente. Né? E detalhe, né? Luan, Viseu, André... Ninguém parece suficiente, né? Isso aí é que tem espantado. E o que o Léo Gomes disse, o Grêmio gosta de jogar mata-mata, o Renato gosta. Gostar, nós gostamos de jogar mata-mata. Gostar todo mundo ganhar, gosta, né? Isso. Eu tô curioso para ver o jogo treino hoje, nem tanto, assim, eu acho que o Grêmio vai ser interessante para ver se vai ter alguma evolução, vai mostrar alguma coisa, como é que tá o Luan, realmente se tá fazendo os gols, se não tá, se tá mais ou menos ajeitado. Eu tô curioso por quarta que vem, porque é uma volta, independente de fazer 2 amistosos, são 2 amistosos contra times muito inferiores, então vai ter a falta de ritmo de jogo, tanto pro Grêmio quanto pro Bahia, mas o Grêmio vai precisar mostrar a evolução, porque vinha muito mal antes dessa pausa, teve folga, teve tempo para recuperar todo mundo, tá todo mundo treinando, todo mundo jogando bem. Agora vamos ver como é que vai ser dentro de campo. E aí é mata-mata mesmo. Se o Grêmio gosta tanto de mata-mata e gosta tanto de vencer, como o Renato sempre fala, que os jogadores não gostam de perder no para o ímpar, que o rachão do time é sempre muito disputado, agora o segundo semestre o bicho vai pegar. O que mais me indigna, assim, um pouco na questão, olhando pelo lado do torcedor gremista, é não saber a definição do time. Hoje o torcedor não consegue saber os 11 jogadores. Desde o começo do ano, a gente teve o Campeonato Gaúcho com times alternativos, com times mistos, reservas, aí o nome tu escolhe. Mas não tinha os 11. Chegou o Campeonato Brasileiro, tinha mais o Michel improvisado de zagueiro do que um zagueiro de ofício na zaga. Em todas essas questões volta agora. Quem será? Viseu, André, Luan, Tardelli, mais adiantado? Ninguém sabe responder ainda. Só quarta-feira que vem. E outra, se tu pensar, o próprio meio-campo do Grêmio não tem uma sequência, não tem um... Quem é o primeiro volante do Grêmio hoje? Era o Michel, mas o Maicon, Michel... né? Que não é primeiro volante, né? Mas é o Maicon. Mas é o Maicon. E o Você Rômulo? viu que a gente vai ter que ver como é que o Grêmio vai corrigir essas coisas. Com que jeito que o Grêmio tá dando para isso? Porque não conseguiu trazer nenhum volante agora pro segundo semestre. O Michel está parado de novo. Só um ponto assim a ser analisado também, no jogo treino contra o São José. Tudo bem, teve o David Braz no primeiro tempo, o Kahneman, o Paulo Miranda já estavam treinando em separado, ainda estavam treinando em separado. Sobe um menino da base. Tu tem bons zagueiros lá no Sub-20, no time de transição, no Sub-17, para jogar. Não pega teu lateral, teu meio-campista, e mesmo que sendo em um jogo treino, coloca ele para ser zagueiro. Foi o que aconteceu. Contra o São José, na segunda etapa, quando o Grêmio tomou os 3 gols, tu tinha zagueiros improvisados, jogadores improvisados. E o Galhardo muitas vezes... Em jogo treino, isso é preocupante. Não queima o guri, deixa ele jogar na função dele, de lateral. Tu tem que testar ele de lateral. Tu não tem que se preocupar se ele vai saber fazer a função de zagueiro daqui 2 meses quando precisar.
Sobe o menino da base, que é zagueiro, dá experiência. O Darlan, meu Deus. O Darlan teve um jogo treino que agora eu não vou lembrar contra quem é. Se eu não me engano, contra o Cruzeirinho, por causa que eu lembro do Clayton agora pra lá e pra cá berrando. Primeira chance. O Kahneman sentiu. O Darlan, com todo respeito, um bom jogador de meio de campo, mas tem 1,68 m, jogando de zagueiro ao lado do Jeromel. Sobe outro menino da base, dá a chance para ser zagueiro. Mas se o Renato não usou o Rodrigues quando tinha, porque aí a minha dúvida sempre foi assim, ó. A improvisação do Michel na zaga do Grêmio. Tá, uma vez que outra, ok, tá? Ali no momento do jogo, beleza. Aí eu até aceito. Agora, num segundo jogo, num terceiro jogo, num quarto jogo que tu não tem o teu zagueiro e tu segue improvisando o teu volante de zagueiro, tendo um zagueiro sentado no banco, qual foi o milagre que o Rodrigues fez que de 2, 3 dias ele passou a ser... Não, agora tá ok. É tipo bolo assim que tem que ficar 20 minutos no forno para estar pronto? O Rodrigues precisava ficar 2, 3 jogos no banco pro Michel para estar pronto? Para ser zagueiro? O Michel teve que fazer gol contra para sair, né? 2? Agora só um pouquinho. Hoje o Rodrigues está pronto. Ontem ele não estava, mas hoje ele está. Eu não consigo aceitar que tenha esse delimitador, eu vou chamar assim, esse delimitador. A partir daqui o Rodrigues está pronto. 2 dias antes não servia. A gente sabe que o futebol brasileiro não acontece assim, a gente sabe sim que alguns meninos que sobem da base sentem um pouquinho jogar o futebol profissional, porque a maneira é diferente, o peso, a cobrança da torcida. Só que daí entra muito naquilo que o Thiago falou, de trabalhar desde lá do sub-17, o sub-20, sub-23, a mesma ideologia, o mesmo sistema tático, as mesmas funções. Tudo bem, são jogadores diferentes. Só que o que é a categoria de base hoje no Brasil? Muitos times não estão preocupados em ganhar títulos, estão preocupados em revelar novos talentos. O Atlético Paranaense tem feito isso. Então tu pega o mesmo sistema de jogo do sub-20, se o guri tá adaptado, o treinador do profissional precisou, apertou, ele não tem que improvisar, tem que jogar o guri. Vai queimar. Azar, meu amigo, tem que estar pronto. É que se o jogador é um volante, é um meia aí, ele tem que estar adaptado. Se ele vai jogar no 4-2-3-1, que ele vai estar mais próximo do centroavante, se é um sistema diferente. Agora, zagueiro, em todo sistema do mundo, zagueiro é zagueiro. E zagueiro joga na frente do goleiro e atrás do volante. Sobe de cabeça, dá balão e vamos lá. E do lado lateral, geralmente. Foi o que o Tonhão fez. Sim. Então, assim, é mais fácil você corrigir o menino com ele jogando, a menos que o Renato não confie no preparo da categoria de base do Grêmio, porque aí achar que o guri não está pronto, tem muitos defeitos a ponto de não poder jogar e colocar um volante na zaga que faz gol contra, então, pelo amor de Deus, quem é que tem mais defeitos aí? Então, não fazia nenhum sentido isso. Eu espero que o Renato corrija, mas é preocupante saber que em jogo treino ele tem improvisado desse tipo. Quer treinar um volante para jogar na zaga eventualmente? Você faz exercícios no treino e coloca no ataque contra a defesa, coloca ele junto com a defesa, enfim. Agora, em jogo treino, você ainda assim colocar um jogador improvisado na zaga... E muito a gente vê no futebol inglês, as variações táticas no futebol inglês, de quando um treinador está ganhando, quer fazer uma alteração diferente, ele pega o seu meio-campista, o seu volante e coloca como terceiro zagueiro. Porque daí tu muda a maneira de jogar, tu joga num 5-2, não sei das quantas, 2-1 lá. Mas aqui no Brasil, o Renato tá improvisando para a função de zagueiro porque não tinha zagueiro no banco. Agora tem o David Braz, tem o Paulo Miranda voltando, tu tem o Kahneman com boas condições, tem o Jeromel, tu tem os meninos da base. Daqui para frente não dá mais para improvisar zagueiro. Acho que além disso tudo, o mais importante é que pelo menos hoje à tarde contra o Criciúma, o Grêmio toma uma definição sobre o que vai fazer do meio para frente. Sim, para a gente ter um caminhamento de time já, A gente tem uma ideia, porque o Everton pode não permanecer. Hoje até ouvi de um dirigente do Grêmio o seguinte, né, de um homem importante do Tricolor. Estou torcendo que não venha a proposta pelo Everton, do tipo assim, se vier já não tem o que fazer. Seria interessante o Renato já trabalhar com um substituto para o Everton para o jogo de quarta-feira, pelo menos, porque a gente não sabe, vai jogar no domingo, vai ser campeão. Não, eu duvido. Enfim, Eu duvido o Everton jogar quarta-feira. Então, trabalhar com um substituto para o Everton e começar a demonstrar quais serão ali
a posição de Luan, de Diego Tardelli, como é que vai encaixar os dois, como é que vai funcionar o Jean-Pierre, vai sobrar mesmo, não vai, enfim, para já começar, como o Gui disse, para a torcida já ter uma noção de qual time vai atuar na quarta-feira. Mas a pergunta é, vocês imaginam mesmo o Grêmio mudando muito? Não, mudando não. Nada. Corrigindo algumas coisas, mudando não. A minha única dúvida real mesmo é onde vai jogar o Luan. Porque pra mim tá claro que o Luan é titular. Não, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, isso é um fato. Tá jogando. Sim, é a dúvida é esse é o negócio. É só isso. Mas a minha pergunta fica, André e Viseu arquivados, né? Quando o Renato opta por Luan de falso 9. Até o primeiro e quando o Renato jogo... opta por Tardelli jogando de centroavante... Até o primeiro jogo que o Grêmio estiver perdendo, o Renato coloca o centroavante, o Bobear coloca os dois. Em 2019, André, Viseu, Tardelli, é tudo a mesma coisa, né? Vamos ser realistas, né? Pega esses dois, esses três aí. Mas dos três quem joga Tardelli, é óbvio. Mas dos três quem jogou melhor no ano foi o Viseu. Quem fez mais a mesma coisa. É a mesma coisa, mas não sei quem jogou bem, né? É a mesma coisa. Mas é quem tá fazendo o que tem que fazer o centroavante. Não, eu concordo claramente contigo. Botar a bola pra dentro. Eu concordo contigo, mas é aquela coisa, né? Bem... não foi. Mas não foi o Diogo Rossi, supra-sumo. teve um telespectador aqui do programa virando do jogo, o Jonathan, não me lembro qual semana que foi, mas a frase dele me marcou, até tuitei. O Luan tem que jogar de falso 9, pois o Grêmio está cheio de 9 falsos. E é verdade. Faz muito sentido. Mas é como o Luciano disse, né? Se tu for pegar só os números, fica com o Viseu. Fica com o Viseu, que é quem tá botando a bola na casinha. Mas é muito pouco. Mas a gente sabe que o Everton tem mais gol que não é todos só juntos. isso. É que o Everton é diferenciado, né? Tem mais gol que todos Mas juntos. a gente sabe que o futebol não vai ser assim, que o Diego Tardelli que veio e o Alberto Guerra, quando esteve aqui, deixou evidente que a folha salarial do Grêmio entrou num teto, muito por causa do Diego Tardelli ter vindo, que o Grêmio hoje não contrata jogadores porque já chegou no teto do seu limite salarial, não à toa se livrou do Montoya já para dar uma aliviada também. Então, se o Diego Tardelli ocasionou isso, veio com o prestígio que veio, com o pedido do Renato há 2 anos já, na dúvida é ele quem joga. E Então vai ter que mostrar. então vai ter que começar a mostrar futebol. Não, nesse início pelo menos estou falando aí, daqui a Então pouco, no decorrer do segundo semestre, não vai. Mais. Agora, quarta-feira que vem, joga Tardelli e joga Luan. E lembrando que o Tardelli, muito se fala, eu tenho informação, porque eu li mensagens, muito ele quis sair, né? Do Grêmio. Mas agora ele quer satisfeito com ele agora mesmo, não tá. Mas será que isso não deu um barulhinho isso lá no vestiário e ele vai perdeu jogar o grupo? por isso também. Agora, uma coisa é certa, tomara que o Renato, se sair do Grêmio daqui a pouco para a seleção brasileira, ou até não saindo mesmo, permanecendo, que ele encontre uma solução, né, o mais rápido possível, porque o torcedor do Grêmio certamente vai estar na arena, não deve lotar, o jogo é quarta-feira, 7h15, mas né, a gente tem a expectativa de que faça um bom público, tem essa condição. Bom, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e descubra todas as possibilidades para você conhecer o nosso hotel em Gramado. Pelo 6º ano consecutivo, foi escolhido o melhor hotel de Gramado e o melhor hotel, né, do nosso estado. Acesse o site do Sesc e faça você também, né, a escolha ideal do seu hotel. Lá no site do Sesc, além disso, você também pode encontrar diversas outras possibilidades para que você e a sua família também possam aproveitar no nosso estado e em outros estados também do nosso Brasil. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos ao recado do Zafari. Para cozinhar bem, você tem que passar no Zafari. Passe você também no Sesc tem a oportunidade, passe você também no Zafari, tem a oportunidade de fazer as melhores compras possíveis. Mas tudo é bom, o Sesc, o Zafari, né? Você passando, você tem a oportunidade de passar. É isso aí, padrinho. Senhores, me digam uma coisa, hoje pela manhã o Internacional venceu o Inter Sub-20,
2-0, hein? 2 gols do Trellis. É goleador. Quem é maior, Trellis ou Guerreiro? Pintou o substituto. De letra, o primeiro gol do Trellis. Olha aí, Agora, mandando letras. o Odair deixou bem claro hoje na entrevista coletiva que ele concedeu, viu? O Inter vai mudar, tanto na questão do Patrick quanto do Alessandro. Ele deixou claro que ainda vai definir, mas a tendência é pelo Patrick. E mais, que o Inter recebe Paulo Guerreiro para jogar quarta-feira. Eu duvido dó. Não vão dar férias? Se o Paulo Guerreiro for campeão da Copa América, ele vai jogar quarta-feira. O Odair falou Não tem a menor condição. O Odair comemorar. O Odair falou isso. o Não, Odair, ele tomou a multa do que- Inter, mas ele vai fazer é a que festa. o Odair falou isso porque nem se apresenta. tem a mesma opinião que a gente, que o Peru não vai ganhar. Porque se o Peru ganha, vai pro Peru, né? Ser recepcionado lá. E tu acha que o Peru ganha, vai ser recepcionado Mas lá nem sem o capaz. Guerreiro. O Peru invade o Brasil. O dono da seleção não vai. Jurou. Não Mas vai. tá O louco. presidente lá vai mandar interditar o estádio do Palmeiras, senão vai ter jogo. Não tem jogo. Inventa alguma coisa. Mas pelo tem que amor fazer de Deus. festa. E outra coisa, não é porque o Trellis fez 4 quaramingás de gols que vai ser solução. Não, do não, problema quatro- Não, 5 e 1 de letra. Ah, mas contra Pelo amor o de Palmeiras. Pintou o né? substituto. Pelo amor de Contra Deus. o Palmeiras. Atibaia, Pouso Alegre, Internacional Sub-20, agora virou parâmetro de jogador, que solução de problemas por conta do Internacional. Aí, se ele não, fizer né? gol Foi em um equívoco. treino- Vamos lá, vamos pontuar bem. Foi uma tremenda agada da direção de futebol do Internacional ter trazido o Trellis. Pelo valor do salário do jogador, mais o aluguel do passe que o Internacional paga todo mês para o São Paulo. Uma transação esdrúxula. Esdrúxula, né? A gente não pode agora, porque marcou gol em jogo treino, marcou gol em jogo contra o Atibaia, achar que é a solução dos problemas. Não é. Não é. O Trellis não foi para o São Paulo. O Trellis, em algum momento, foi para o Vitória, mas é um jogador que teve sempre uma carreira muito conturbada. Não vai ser a solução dos problemas do E Internacional. eu tenho medo de um pouco desse Trellis dependência nos jogos amistosos. Não, um pouquinho assim, ó. Paulo Guerreiro, titular absoluto, Rafael Sobis, o reserva imediato. Posteriormente a isso, a gente tem na fila o Pedro Lucas, menino da base, artilheiro na base, com todas essas questões, um bom futebol apresentado quando foi solicitado no Campeonato Gaúcho. Só que daí tu pega o Trellis, com toda essa história, tudo que se falou, e por causa de 5 gols, ele passa acima do Pedro Lucas, que é promissor? Passa. Não, né? Não, ele A gente passa. sabe que passa. Esse é o medo. Esse é o problema. Não deveria Aí que tá. passar. Mas aí que tá, a gente sabe que passa. Eu vou lembrar do Jajá, do Adão, 5 gols em um 5 gols num treinamento e depois que fez o que mais no Mas Grêmio. o André ano Nunca mais passado fez não nada. fez um São O André mesmo num treino fez fez 6, 3. 7 gols, fez um monte de gol no treino uma vez. E aí? Agora é que a gente tem que pensar, né? Ele fez gol de letra no sub-20, agora num treinamento, ataque contra a defesa, em que o Trellis enfrenta Cuesta e Moledo, tem um grau de dificuldade muito mais. Não interessa é jogo treino, é o sub-20. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter parâmetros. Muito em função dele acabar subindo no degrau, é porque a gente repercute muito um jogo treino em que um centroavante como o Trellis faz gol. Enfim, treinos contam muito. Mas a gente tem que, eu tô com o Thiago nessa, deixar os pingos nos is e... Mas a gente sabe que deveria ser assim. Não, Que claro o ali jogo é treino, diferente. o jogo treino é para dar a movimentação, é para fazer, é para encaixar Não é o um gol, né, esquema. que vai importar, Não é o enfim. gol, mas a gente sabe que importa. Esse eu acho que é o problema. A gente sabe que o Trellis fazer 5 gols num trabalho de intertemporada do clube em 2, 3 semanas vai pesar. Só para passar A gente pro sabe que pessoal vai em casa, pesar. só para passar pro pessoal em casa, o time que começou a atividade, né? De cabeça eu realmente não sei, até desculpa estar lendo. É o Danilo Fernandes voltando, Bruno, Emerson, Roberto, Eric. Lindoso, Sarrafiore, Neilton, D'Alessandro, Parede e Trellis. Foi o time que começou. É um time reserva, né? E tu tá bem pifado, né? O mais preocupante de tudo isso é o D'Alessandro estar nesse time. Eu não... É o Até- mais preocupante. Sabe- Porque, vamos lá, se já é difícil ganhar do Palmeiras com o D'Alessandro, imagina sem o E o D'Alessandro. D'Alessandro descansou esse tempo todo também, treinou, fisicamente ele tá bem. Hoje Mas um pode- Não, o Inter ficou Jogar lá. 10 dias tirou 7 semanas, uma semana de férias. Hoje um ouvinte da Rádio Grenal fez uma pergunta extremamente relevante que eu trago para vocês aqui. Se o D'Alessandro não vai jogar contra o Palmeiras, provavelmente ele também não joga contra o Atlético Paranaense. Vai jogar contra quem?
Mas vai jogar quando? Só o Grenal? Nacional Não, e Grenal? não duvido. E dessa feita não joga contra o Nacional fora. Se a gente for seguir essa lógica. Na minha leitura, É a minha pergunta. o D'Alessandro precisa jogar, e olha que eu sou um crítico de ter o D'Alessandro dentro do Internacional, porque eu acho que por vezes o Inter acaba ficando burocrático demais. Mas, na minha Burocrático visão... com Patrick, Nonato, Edenilson e Dourado. Aí é que eu entro no ponto. Na minha visão, o Internacional precisa do D'Alessandro aonde o Internacional não consegue vencer, que é jogando fora de casa. O Internacional vai ter Palmeiras fora... Mas a lógica é a inversa, né? A lógica é inversa. A lógica no Inter é inversa. O Internacional vai ter Palmeiras fora, depois o Inter tem Atlético Paranaense e tem o Palmeiras em casa. O Palmeiras em casa, isso. Bota o D'Alessandro para jogar nos 2 jogos contra o Palmeiras e garante o Internacional na semifinal da Copa do Brasil. E terminou a discussão. Tem que lembrar assim, o seguinte: o ano do Internacional, assim como o Grêmio, pode acabar agora em julho. Se tu sai da Copa do Brasil e sai do campeonato. Sim. E se tu sai da Libertadores, terminou, porque o Campeonato Brasileiro está praticamente definido. Não se preocupe agora se o D'Alessandro vai ter condição de jogar lá em outubro, por causa do desgaste agora de julho. Se ele estourar a coxa, mas o Inter passar nas 2, tá feito o ano, tá garantido. É isso. Mesma coisa o Grêmio com o Michael. O Michael não tem condição de jogar todos os jogos daqui até dezembro. Não precisa, né? Cara, joga contra o Bahia, joga contra o Libertad, coloca o Grêmio na próxima fase e depois tu pensa de novo. Quanto tempo tem depois dessas 2 fases para a próxima sequência? Até o fim do ano, até novembro a Libertadores ainda, imagina. Tá louco. É uma coisa bem... É estranho. É estranho, no mínimo e estranho. ao contrário do Grêmio, que a gente não sabe ainda onde é que vai encaixar todo mundo, o Odair já deixou claro que essa vai ser a formatação do Inter, que é há 2 semanas já, que é o Patrick treinando mais à frente e o D'Alessandro no banco. Se a gente for olhar, e aí eu vou lembrar a fala do Thiago, o Internacional vai virar muito burocrático, porque o Inter vai estar contra um Palmeiras, fora de casa, jogando com 4 volantes. Por mais que o Patrick não vá fazer a função de volante, Ele é volante. o Internacional vai jogar com 4 volantes. Dourado, Edenilson, Nonato e Patrick. Contra um Palmeiras que a gente sabe que vem fechado, que o Filipão não dá um espaço, que o Filipão vai povoar o meio-campo. O Inter vai com 4 volantes. A tendência é que possa Guerreiro não está acontecer... no jogo desse. E a tendência é que aconteça algo muito parecido com o que foi Palmeiras e Inter pelo Brasileirão. No jogo de ida. Onde o Palmeiras conseguiu o gol e aí deu a bola para o Inter. Entregou a bola e o pro Inter Inter e sem deixou. criatividade não conseguiu fazer nada. Qual a chance de o Inter ser criativo com um meio de campo desse? É muito pequena. Não, nenhuma. Então, se o Inter tiver em desvantagem no placar, a tendência é que permaneça assim até o fim do jogo. Não sei se daqui a pouco até o pensamento do Inter do jogo fora de casa Voltar vivo? Voltar vivo sem tomar um golzinho. Pode ser, porque aqui o Inter é muito forte, sim. Realmente. Aqui o Inter é forte, aqui o D'Alessandro com certeza vai jogar, tem o ímpeto da torcida, tem o Paulo Guerreiro em melhores condições físicas, provavelmente, né? Porque vai ter um período de descanso depois desse jogo contra o Palmeiras no jogo de ida. Então são várias circunstâncias aí que ainda tem que se levar em consideração. Eu não sei se estou muito errado assim também, porque o Internacional, o Dan Helman, que para mim um grande treinador promissor, pode daqui a pouco assumir qualquer time do Brasil mesmo, o dia que sair do Internacional, tem total capacidade. Só que ele pega o Internacional com toda aquela turbulência, retornando da Série B, agora sim chegou aquele degrauzinho a mais para ele subir. Tirar o Palmeiras da Copa do Brasil, passar por umas quartas de Libertadores. Agora tu coloca com vitórias, com classificações, o Odair em outro patamar devido aos rendimentos do clube. Uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro no ano passado. Esse ano tudo bem, o Gauchão não foi tudo isso. No Campeonato Brasileiro não está tudo perfeito. Mas tu tirando o Palmeiras da Copa do Brasil, o treinador sobe e ganha muita moral também. E amanhã o Internacional tem mais um jogo treino, amanhã contra o Brasil de Pelotas. Aí sim, né, o jogo mais forte também contra o adversário da Série B. Não, o time da Série B do Campeonato Brasileiro, melhor que meu time, mano, que forte. Mas melhor que o Inter Sub-20, Posso mandar um abraço? Claro, pode mandar um abraço que eu ainda quero fazer um fechamento, uma coisa abraço importante. pro nosso querido amigo Paulo Nunes, que tá faceiraço com o presente que ganhou do Zimmermann, camisa do Brasil. Bah, pé frio, Paulo Nunes, hein? Então morreu. É frio, né? Só quero dizer deu pra ruim. vocês. Deu ruim pro meu time. Bom, o programa está chegando ao final, senhores, mas eu queria levar em consideração o dia de hoje, né? Ainda não confirmada essa questão climática, mas deve se confirmar à noite como o dia mais frio do ano até aqui.
E o Internacional, numa atitude muito grande, está abrindo o Gigantinho hoje à noite para receber 600 pessoas, graças a uma contribuição também do Grêmio. Então o apoio do Inter, né, a ideia do Inter com o apoio do Grêmio, né, sensacional, parabenizar a todos. E você que está aí nos assistindo em algum lugar e ainda queira contribuir, passe lá no Gigantinho, deixe uma peça de roupa, deixe quem sabe um colchão, uma coberta, alguma coisa que você possa doar para contribuir. Alimentos serão dados 100, né, cestas básicas entregues pelos jogadores do Internacional que vão comprar também para entregar. Rapidinho, um segundo para cada um. Rapidinho, o Internacional teve a madrugada inteira aberta recebendo doações lá no Gigantinho. Maravilha. Mais uma, gente. Tá saindo de casa? Tá saindo de carro? Pega lá um casaco. Não precisa ser aquele velhinho, porque tem gente que tem mais de 10 casaquinhos em casa. Pega lá, coloca no banco do teu carro, para num semáforo, entrega para a pessoa. Sempre tem alguém precisando. Faça você também essa contribuição. A Prefeitura de Porto Alegre também está recebendo donativos de roupas, não lixo. Tem muita gente dando roupa que não tem mais utilidade. Valeu? Ótimo final de semana a todos. Vem aí o Virou Moda. A gente volta na segunda-feira, à 13h, com Virando o Jogo. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.